Talvez você deva conversar com alguém. 14. Harold e Maude. Na faculdade de medicina, o nome do meu cadáver era Harold. Ou melhor, foi assim que meus parceiros de laboratório e eu mesma o denominamos. Depois que o grupo ao nosso lado nomeou o deles Maude. 13, estávamos fazendo anatomia macroscópica, o tradicional curso de dissecação humana do primeiro ano, e cada equipe de estudantes em Stanford trabalhava no cadáver de alguém generoso que doara seu corpo para a ciência. Nossos professores nos deram duas instruções antes de colocarmos o pé no laboratório. Primeiro, finja que os corpos pertenceram às suas avós e mostrem um respeito correspondente. Pessoas normais fatiam suas avós, um estudante surtado retrucou. Segundo, preste atenção a qualquer emoção que surja durante o que nos disseram que seria um processo intenso. Não nos deram qualquer informação sobre nossos cadáveres, nome, idade e histórico médico, causa da morte. Os nomes foram preservados pela privacidade, e o resto porque o objetivo era desvendar um mistério, não quem, mas por quê. Por que essa pessoa morreu? Era fumante? Amante de carne vermelha? Diabética? Ao longo do semestre descobri que Harold tinha feito uma prótese no quadril. Os pinos de metal em sua lateral, sua válvula mitral tinha regurgitado. Alargamento do lado esquerdo do coração. Ele tinha ficado constipado, provavelmente por ficar deitado em uma cama de hospital no final da vida. Fezes retidas em seu cólon. Ele tinha olhos azuis, dentes retos e amarelados, um círculo de cabelo branco, e os dedos musculosos de um pedreiro, pianista ou cirurgião. Mais tarde, eu soube que tinha morrido aos 92 anos de pneumonia, o que surpreendeu a todos, inclusive nosso professor, que declarou: ele tinha os órgãos de um sexagenário. Maude, no entanto, tinha os pulmões cheios de tumores, e suas unhas, lindamente pintadas de rosa, disfarçavam as manchas de nicotina em seus dedos, ocasionadas pelo hábito. Era o oposto de Harold. Seu corpo envelhecera prematuramente, fazendo seus órgãos parecerem os de uma pessoa muito mais velha. Um dia, o pelotão Maude, que era como chamávamos o grupo de laboratório de Maude, extraiu seu coração. Uma das estudantes ergueu-o com cuidado, segurando-o para os outros examinarem, mas ele escorregou da sua luva, caiu no chão com um baque e se abriu. Todos nós ficamos sem fôlego, um coração partido. Como é fácil, pensei, partir o coração de alguém, mesmo quando você toma o maior cuidado para isso não acontecer. Prestem atenção às suas emoções, tínhamos sido aconselhados. Mas era muito mais conveniente mantê-las à distância, enquanto escalpelávamos nosso cadáver e serrávamos seu crânio para abri-lo como um melão. Hoje será mais um dia de Black and Decker, nosso professor disse, ao nos cumprimentar na segunda manhã daquela unidade. Uma semana depois faríamos uma delicada dissecação do ouvido, o que significava formões e martelos, mas sem serrote. Dávamos início a cada etapa do laboratório abrindo o zíper do saco que continha nosso cadáver e fazendo uma pausa, enquanto classe, para 1 minuto de silêncio em homenagem às pessoas que estavam nos permitindo desmontar seus corpos. Começávamos abaixo do pescoço, deixando as cabeças cobertas em sinal de respeito, e quando subíamos até o rosto, mantínhamos suas pálpebras fechadas, novamente por respeito, e também para torná-las menos humanas para nós, menos reais. A dissecação mostrou-nos que viver é algo precário, e fazíamos o possível para nos distanciar do fato, aliviando o clima com mnemonicas obscenas passadas de classe para classe, como a dos nervos craniais, olfativo, óptico, óculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestibulococlear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglossal. Tocar e tatear a fofa vagina gostosa da Virgínia. Enquanto dissecava a cabeça e o pescoço, a classe gritava isso em conjunto. Depois a gente afundava a cara nos livros e se preparava para o laboratório do dia seguinte. Nosso esforço compensou. Tiramos nota máxima em todas as unidades, mas não tenho certeza de que qualquer um de nós estivesse prestando atenção a nossas emoções. Na época dos exames, fizemos nossa primeira exploração. Uma exploração é exatamente isto. Você anda por um cômodo cheio de peles, ossos e vísceras, como se estivesse examinando os destroços de um desastre aéreo horroroso, só que sua função não é examinar as vítimas, mas as partes individuais. Em vez de acho que este é John Smith, você tenta descobrir se a coisa carnuda sozinha em uma mesa é parte de uma mão ou de um pé, e então diz, acho que este é o extensor carpi radialis longus. Mas até mesmo essa não foi a experiência mais tétrica que tivemos. No dia em que dissecamos o pênis de Harold, frio, parecendo couro, sem vida, os estudantes da mesa de Maude, tendo um cadáver com órgãos femininos, juntou-se a nós para observar.
Kate, minha colega de laboratório, era meticulosa em suas dissecações. O professor gostava de dizer que seu foco era tão aguçado quanto uma lâmina, mas agora ela estava distraída com os gritos do pelotão Malde assistindo ao seu trabalho. Quando mais profundo ela fatiava, mais altos ficavam os gritos. Ai, Ekaia, acho que vou vomitar. Mais colegas vieram assistir, e um grupo dos estudantes homens começou a dançar em círculos, protegendo suas virilhas com seus cadernos encapados com plástico. Ai, que drama, Kate murmurou. Não tinha paciência com melindres, ia ser cirurgiã. Voltando a se concentrar, Kate usou uma sonda para localizar o cordão espermático. Depois empunhou novamente o escalpo e fez uma incisão vertical ao longo de toda a base do pênis, de modo a abri-lo em duas metades perfeitas como uma salsicha. Ok, pra mim chega. Estou fora, avisou um dos meninos e então, ele e vários de seus colegas saíram correndo da sala. No último dia do curso, houve uma cerimônia na qual prestamos homenagens às pessoas que permitiram que aprendêssemos com seus corpos. Todos nós lemos notas pessoais de agradecimento a elas, tocamos música e os abençoamos, esperando que mesmo que seus corpos tivessem sido desmontados, suas almas estivessem intactas e abertas para receber nossa gratidão. Falamos por um bom tempo sobre a vulnerabilidade dos nossos cadáveres, expostos à nossa vontade, cortados e esmiuçados milímetro por milímetro, suas amostras literalmente colocadas sob o microscópio ao removermos seus tecidos. Mas os verdadeiros vulneráveis éramos nós, ainda mais por nossa resistência em admiti-lo. Éramos alunos do primeiro ano questionando se poderíamos nos aventurar nesse campo. Jovens vendo a morte de perto, estudantes que não sabiam o que fazer com as lágrimas que derramavam às vezes, nos momentos mais inesperados. Eles haviam nos dito para prestar atenção às nossas emoções, mas não estávamos certos de quais eram essas emoções ou de o que fazer com elas. Algumas pessoas faziam aulas de meditação oferecidas pela Faculdade de Medicina. Outras praticavam exercícios físicos. Outras mergulhavam nos estudos. Um estudante do pelotão da Malde começou a fumar, saindo furtivamente para uma rápida fumada e recusando-se a acreditar que terminaria cheio de tumores como seu cadáver. Inscrevi-me como voluntária em um programa de alfabetização e leitura para alunos da pré-escola. Como eles eram saudáveis! Que vivacidade! Como as partes dos seus corpos estavam intactas. E quando não estava fazendo isso, eu escrevia. Escrevia sobre as minhas experiências, e fiquei curiosa quanto às experiências de outras pessoas. Depois comecei a escrever sobre essas experiências para revistas e jornais. A certa altura, escrevi sobre uma aula chamada Doutor Paciente, que nos ensinava como interagir com as pessoas que um dia trataríamos. Como parte do nosso exame final, cada estudante foi filmado anotando um histórico médico, e meu professor comentou que fui a única aluna a perguntar à paciente como ela estava se sentindo. Essa deveria ser sua primeira pergunta, ele disse à classe. Stanford enfatizava a necessidade de tratar os pacientes como pessoas e não casos, mas ao mesmo tempo nossos professores diziam que estava ficando mais difícil fazer isso por causa da maneira como a medicina estava mudando. Já não existiam relacionamentos interpessoais a longo prazo e encontros significativos. Estes foram substituídos por um sistema modernoso chamado gestão clínica, com suas consultas de 15 minutos, tratamento à moda industrial, e restrições ao que um médico poderia fazer com cada paciente. Quando concluí a anatomia macroscópica, pensei muito sobre que especialidade eu poderia escolher. Haveria uma em que o antigo modelo de medicina familiar persistia, ou eu não saberia o nome de muitos dos meus pacientes, muito menos conheceria alguma coisa das suas vidas. Acompanhei médicos de várias especialidades, eliminando as que tinham menos interação com os pacientes. Urgência e emergência, empolgante, mas raramente você volta a ver seus pacientes. Radiologia, você vê imagens, não pessoas. Anestesiologia, seus pacientes estão dormindo. Cirurgia, idem. Gostei de clínica médica e pediatria, mas os médicos que acompanhei me alertaram que essas práticas estavam se tornando bem menos pessoais. Para sobreviver, eles precisavam dar conta de 30 pessoas diariamente. Alguns chegaram a dizer que se estivessem começando agora, pensariam em outra especialidade. Por que se tornar médica se você pode escrever? Um médico perguntou-me, depois de ter lido alguma coisa que eu tinha escrito para uma revista. Quando eu estava na NBC, trabalhava com histórias, mas queria a vida real. Agora que tinha a vida real, eu me perguntava se na prática diária da medicina moderna não haveria espaço para histórias de pessoas. O prazeroso, descobri, era me aprofundar na vida de outras pessoas, e quanto mais eu escrevia como jornalista, mais me via fazendo exatamente isso. Um dia conversei com uma professora sobre meu dilema, e ela sugeriu que eu fizesse as duas coisas, jornalismo e medicina.
Se eu conseguisse uma renda extra como escritora, ela disse, poderia ter uma clínica menor e atender pacientes da maneira que os médicos costumavam fazer. Mas acrescentou, eu ainda teria que me reportar às companhias de seguro, com uma papelada que tomava tempo, o que me afastaria dos cuidados com o paciente. As coisas realmente chegaram a esse ponto? Pensei. Escrever é uma maneira de bancar a vida como médica? Não costumava ser o contrário? De todo modo, reflete sobre sua ideia. Àquela altura, no entanto, eu estava com 33 anos, ainda tinha mais 2 anos de faculdade de medicina, no mínimo 3 anos de residência, talvez uma bolsa de estudos depois disso, e sabia que queria ter uma família. Quanto mais eu via de perto os efeitos da gestão clínica, menos conseguia me imaginar assumindo o risco de anos para terminar minha formação, e depois tentar descobrir se seria possível planejar o tipo de prática que eu queria, sendo ao mesmo tempo uma escritora. Além disso, eu não tinha certeza de que conseguiria fazer as duas coisas, pelo menos não bem, e ainda ter espaço para uma vida pessoal. No final do semestre, sentia-me como se tivesse que escolher jornalismo ou medicina. Escolhi jornalismo, e nos anos que se seguiram publiquei livros e escrevi centenas de histórias para revistas e jornais. Por fim pensei, havia encontrado minha vocação profissional. Quanto ao restante da minha vida, a família, ela também se encaixaria. Quando deixei a faculdade de medicina, tinha certeza absoluta disso.